Olá, turma, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos concluir a parte de Egito Antigo, certo? Entendendo um pouco mais como era essa questão das relações de trabalho, comércio, né, as atividades produtivas, também a parte de cultura que envolve a questões religiosas e crenças e visões de mundo que aqueles povos do Egito Antigo eles tinham. Então, essas atividades de produção no Egito Antigo, elas eram das mais variadas, né? A gente tinha essa questão da proximidade com o rio Nilo e o processo de cheias do rio vai proporcionar a fertilidade da terra que ficava propícia à plantação de vários alimentos, tais como lentilhas, cebolas, pepinos, tâmaras. E isso também vai ajudar, vai impulsionar a criação de animais. Lembra essa questão da proximidade com o rio e da dependência dessa fertilidade da região que acontecia no Egito Antigo é algo que também vocês já viram, que é muito parecido com a questão da Mesopotâmia. Lembra? Só que lá na Mesopotâmia a gente estuda que é o rio Tigre e Eufrates, né? Então a gente está falando agora da sociedade egípcia e a gente está falando dessa importância do rio Nilo. Então, além disso, os egípcios eles praticavam também a caça e a pesca e utilizavam uma planta conhecida como papiro, né? Com a qual eles vão confeccionar cestas, sandálias, cordas, papel e também barcos. Então, na cultura egípcia, assim como a gente pode dizer que na nossa também a gente vê isso, apreciava-se muito o uso de maquiagens, adornos, como também tiaras, anéis, pulseiras, colares. E a gente vai ver que nessa sociedade existiam profissionais, certo, especializados que trabalhavam somente na confecção desses produtos. Então, além de ser importante para a agricultura, o Rio Nilo ele também foi uma importante via de comunicação para os egípcios. Além de ser um ponto de realização de trocas comerciais, eles praticavam também essa parte de comércio interno e importavam produtos de outras regiões. Que produtos eram esses? Madeira, ouro, bronze, marfim, incensos, peles de animais e etc. Então, nos períodos do ano em que o rio Nilo ele tinha o seu nível reduzido, ou seja, no período das secas, muitos trabalhadores do campo, lembre-se, os trabalhadores que eram entendidos como camponeses, mas que o termo que a gente chama são que felas, né? Vocês lembram disso? Esses indivíduos camponeses eles eram conduzidos, eles eram deslocados dessa região rural, podemos dizer assim, para trabalhar na construção de diques, canais de irrigação e reservatórios para armazenamento de água, justamente nesses períodos de seca. E esse trabalho ele era realizado sob orientação de funcionários ligados à administração do Estado, né, que está relacionado ao faraó. Então, hoje, se a gente pensar, hoje em dia, toda a construção civil ou obra de infraestrutura vai requerer o quê? O acompanhamento de uma equipe especializada, onde você vai ter um grupo que vai elaborar e fiscalizar um plano de obra, que são os engenheiros, e outro grupo que vai realizar essa construção seguindo esse plano. Então a gente consegue perceber aí essa herança que a gente carrega até hoje, que a gente podia dizer que se iniciou lá no período do Egito Antigo. Essa questão de organização e de realização de obras de infraestrutura nesse modelo, né? Então, sobre a parte de religião, a gente pensa, né, que esse sistema de crenças e concepções religiosas, ele era o que? Uma das bases, uma das principais bases para a vida dos egípcios, né? Então, os egípcios eles acreditavam que o mundo, né, o resultado do mundo, o que eles viam ao redor, se dava por ações de forças superiores. E por isso, a organização ou posicionamento do Sol, as cheias do Nilo e outros fenômenos naturais, eles eram entendidos, eles eram percebidos como ações divinas, né? Ações de deuses. E os egípcios eles acreditavam também que os deuses eles se deslocavam sobre as águas do rio Nilo.
Eles acreditavam que o rio Nilo ele era tão importante que mesmo os deuses utilizavam o rio para se deslocar, né? E nesse processo eles acreditavam que eles estavam sob constante vigilância dos deuses. Então, na imagem que eu vou colocar para vocês, a gente consegue observar que havia essas estátuas, né? Vocês conseguem ver essas estátuas aí, e elas representam os deuses sendo transportados, né, em uma embarcação, né? Essa embarcação ela tá sendo transportada sob o rio Nilo. Então, era assim que eles acreditavam nessa questão. Então, assim também como outros povos da antiguidade, os egípcios, eles eram o quê? Politeístas. E o que isso significa? Que eles acreditavam em um ou em vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses, né? Isso significa politeísta. Para eles, as divindades, elas eram responsáveis pela ordem, pelo equilíbrio do mundo, certo? Os deuses representavam também os astros, como a gente já viu, as forças da natureza e uma variedade de animais e plantas. Então, para vocês verem, até essa relação com a natureza, a forma como eles tratavam a natureza era uma forma muito respeitosa. Se a gente pensar hoje em dia, né, que é uma concepção completamente diferente de como a gente trata os animais, a questão das plantas. Então, para eles, era uma concepção muito diferente. Grande parte, né, das divindades, elas eram representadas com características humanas, né, características de um ser humano, como apresentando olhos, boca, nariz, todas essas características. Mas também alguns deuses, algumas divindades eram representadas com características humanas e também como se fosse mesclado, um híbrido, com características de animais também. Então, a crença que os egípcios tinham, essa questão da visão religiosa, estava implementada em toda a sua vida, em todo o seu cotidiano, certo? Desde quando eles acordavam até quando eles iam dormir, eles estavam sob essa questão desse olhar do aspecto religioso, da visão de mundo religiosa. Mas esse aspecto ele não ficava só ali no cotidiano, ele também influenciava as questões ligadas ao poder do Estado. Então a gente vai começar a ver também que havia muitos sacerdotes que vão conseguir acumular riqueza material justamente por essa influência, por serem vistos como lideranças religiosas, né? E essa questão da religião ser algo muito forte, né? Uma questão da crença que as pessoas têm. Então eles vão acabar acumulando essas riquezas e vão acabar se tornando, tendo uma influência política muito forte, que inclusive vai fazer com que muitas vezes esses sacerdotes eles entrem em atrito com os faraós, né? Justamente porque os sacerdotes estavam com aquela concepção de que eles queriam ascender ao poder. Então, outra questão importante que faz parte da cultura egípcia é o processo de mumificação. E a mumificação, ela fazia parte, talvez, de um dos mais importantes rituais para os egípcios antigos, porque o processo de mumificação ele era entendido como uma preparação para uma segunda vida. Então, os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. E o que é isso? Para eles, né, quando as pessoas morriam, elas não iam para um determinado lugar. Por exemplo, quando a gente pensa em cristianismo, acredita-se que se a pessoa, quando a pessoa morre, se ela teve uma vida boa, se ela foi uma boa pessoa, ela vai para o céu. Caso contrário, ela vai para o inferno. Então, eles não tinham essa visão dualista, de ou vai para um lugar ou vai para o outro. E também, muito pouco, eles acreditavam na ideia de que a pessoa deixava de existir, como pessoas de crença ateia acreditam, né? Eles imaginam que quando você morre, você não vai nem para um lugar nem para outro, você apenas deixa de existir. Os egípcios, eles acreditavam que o espírito dos mortos passava por um julgamento. E o resultado desse processo é que iria dizer se eles entrariam no reino do deus Osíris ou não.
E essa concepção ela era baseada numa lenda de que o Egito, né, muito tempo atrás, tinha sido governado pelo faraó Osíris e que esse faraó ele tinha sido assassinado pelo seu irmão invejoso Sete. E após muitas aventuras, a Ísis, que é a esposa de Osíris, ela conseguiu fazer com que Osíris voltasse à vida. Então, a partir desse conto, dessa lenda, né, que os egípcios passavam de geração em geração, acreditavam que, em razão dessa, dessa volta à morte de Osíris, todos também poderiam, depois de mortos, renascer numa terra governada pelo deus Osíris. Então, devido a essa crença, os corpos dos mortos no Egito Antigo passavam pelo processo de mumificação, pois as pessoas precisariam dos seus corpos, né, para viver nessa terra de Osíris. Então, o processo de mumificação ele começava primeiro com a lavagem do corpo do morto e preferencialmente utilizando a água do rio Nilo, né, porque acreditava-se que era uma água do rio sagrado. Em seguida, os órgãos internos, como o intestino, estômago, fígado e pulmão, eles eram retirados e guardados separadamente em vasos chamados canopos, que é esses que estão aparecendo aí. O cérebro ele era retirado, mas o coração era mantido no corpo. E o corpo, finalmente, era enchido de linho para manter a sua aparência e reconstituído, ou seja, as incisões elas eram costuradas, né? E aí também utilizava sais de preservação, resinas e óleos para para conservar esse corpo. E por fim, o corpo era envolvido em faixas de linho e colocado em um sarcófago. Então, além de fazer a mumificação, os egípcios mantinham ainda nos túmulos, junto com os corpos, joias, alimentos, perfumes, entre outros bens que eles imaginavam que eles precisariam, que eles poderiam utilizar quando eles renascessem no reino de Osíris, certo? Então, nessa parte a gente encerra a questão do conteúdo de Egito e até a próxima aula, galera.